Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para a próxima aula. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te somos gratos por tudo que tem feito por nós, por essa oportunidade de usarmos esse veículo para continuarmos nossas aulas. Senhor conosco, nos guarda e nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Então, o segundo slide que eu mandei, a terceira aula do CETEB, é a aula que versa sobre o tema Deus, a pessoa de Deus. Ok? Vamos lá. No primeiro slide, né, nossa primeira telinha, vai dizer o seguinte: primeiro, a Bíblia é a revelação específica de Deus e seus atributos. A Bíblia, isso aqui, é a revelação específica de Deus e seus atributos. Não existe outra, não precisamos de outra. Revelação específica de Deus é a Bíblia. Aí, estou apanhando para esses troços aqui. Vamos, segue o jogo. Então, a revelação de Deus é a Bíblia, está na Bíblia. Deus se revelou a nós de algumas maneiras. Os céus manifestam a glória de Deus. Você tem a palavra de Deus. E você tem o próprio Cristo como revelação de Deus. Você não precisa de outra, não existe outra revelação de Deus a não ser a Bíblia. E o que nós iremos estudar é o que a Bíblia diz a respeito de Deus, em dois sentidos. Quem Ele é em relação a nós, em relação ao homem, e quem Ele é propriamente dito. Eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer mais de Deus, então eu vou de repente entrar num retiro espiritual, num transe. Não, quero conhecer mais a Deus. Leia, medite, estude, ore. Em Deuteronômio, Moisés afirma que ele é o único Deus. Ele não é um Deus entre muitos, ele é o único Deus. Ele não é um Deus que está acima dos deuses, simplesmente ele é Deus. Ele não está acima de Odin, de Zeus, Júpiter, Shiva. Não. Esses deuses simplesmente não existem. O que existe é o Deus, o Eu Sou, Jeová Jireh. Deuteronômio 4, versículo 39. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39. Portanto, hoje saberás, e considera isso em teu coração, que o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Não há outro, não há nenhum outro. Só há um Deus. O segundo slide. Há um só Deus, Criador dos céus e da terra. E aí, na língua hebraica, esse termo, o termo céu-terra, quando você vê utilizar esse termo céu-terra, na Bíblia, como a gente acabou de ler, portanto sabereis, considera isso todo o seu coração, que o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Esse termo, céu e terra, quando é colocado, significa tudo que existe. Ora, estou falando de grupo de pessoas de 3.000, 4.000 anos atrás, que entendiam dessa forma. Olha só, o que existe? O que eu estou vendo. Terra, céu e terra, tudo que existe. Então, esse termo utilizado na Bíblia significa tudo que existe. Então, há um só Deus, Criador dos céus e da terra, e isso significa tudo que existe. Ele é o Criador de tudo. Ponto. Simples assim. Beleza? E aí, o outro tópicozinho que eu coloquei: Deus também não é uma força cósmica impessoal que permeia todas as outras coisas. Aquela ideia, né, de que Deus está na árvorezinha, está no passarinho, está nos animaizinhos, né, no rio, aquela coisa toda que a gente chama de panteísmo, né? Como o pan-americano, ou pandemia, que infelizmente estão vivendo, que congrega tudo. Não, Deus não é tudo, tudo é Deus, essa coisa. Deus é Senhor de tudo, Criador de tudo.
Aí eu coloquei uma ilustraçãozinha, uma foto daquele filme que vocês estão vendo aí, que passa exatamente essa ideia, né? Você vê os nativos se conectando com os animais, que se conectam com as árvores, que se conectam com o mar, que se conectam, enfim, com o planeta, aquela coisa toda. Vê como a ideia que é real, e a ponto de ter um filme famoso de Hollywood, multipremiado, permeando essa ideia por aí. Então não, Deus não é a árvore, Deus não é o pássaro, Deus não é o mar, Deus é Senhor da árvore, do pássaro, do mar, de tudo que existe, de céus e terra. E aí no próximo slide, vem uma questão, né? Se Deus é invisível e infinito, como posso conhecê-lo? Veja, se Deus é invisível, infinito, é superior, como é que eu posso conhecê-lo? Dá um instantinho. Sim. Temos na pessoa de Jesus a fiel imagem, então, do Criador. Olha, como eu posso conhecê-lo? A resposta é: eu não posso conhecê-lo. Até que ele se revele a mim. Então, ele se revelou nas Escrituras. Ele se revela, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, as obras de suas mãos. Mas, como dizem Hebreus, havendo Deus outrora falado de muitas formas aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala pela pessoa de Cristo. E a pessoa de Cristo é a perfeita revelação de Deus. Quem vê a Cristo vê a Deus. Vamos lá, João 14. Evangelho de João, no seu capítulo 14, a partir do versículo 7. Se vós me conheceis, também conhecereis a meu Pai. E desde agora o conheceis e tende visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos é suficiente. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. Como então diz e mostra meu Pai? Olha, ele está dizendo: eu sou a perfeita imagem do Pai. Deus encarnado veio, andou entre nós e nos ensinou e nos mostrou a própria imagem do Pai. Quem me vê, vê ao Pai. É importante que possamos observar nas Escrituras a maneira como Deus se relaciona com o homem. São as Escrituras que vão dizer a forma como Deus se relaciona com o homem, como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Não pode ser invenção da nossa cabeça. Temos que ser guiados pela Escritura Sagrada. Veja, como a gente falou na aula passada, o Antigo Testamento mostra a relação de Deus com o homem, o seu povo, escolhido, separado, povo de Israel, a família de Abraão, Isaac e Jacó. No entanto, esse relacionamento, essa relação, só se vê completa em sua amplitude máxima na pessoa de Jesus, na pessoa de Cristo. Beleza? Isso que a Bíblia vai te passar. Isso que a Bíblia vai nos dizer, essa relação de Deus gradual, essa revelação gradual de Deus até a pessoa de Jesus, o ápice de toda a Bíblia, de toda essa relação Deus e homem, ou de Deus com o homem. Frequentemente vemos, e eu já estou passando para o próximo slide, vemos declarações de Deus onde ele se descreve, se revela como introdução ao que está para dizer. E um exemplo, Levíticos, o livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 2. O segundo livro da Bíblia, como vocês bem sabem, perdão, terceiro, como vocês bem sabem, no capítulo 19, no versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo.
Então ele está dizendo que é santo, porque ele vai santificar aquela geração. O último exemplo que eu coloquei aqui para que nós leamos, Apocalipse 19:16. Apocalipse, no seu capítulo 19, no versículo 16. Assim. E ele tem sobre suas vestes, sobre sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que Jesus é, o que Deus é: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele se apresenta, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que eu quero saber? O que eu quero ver nessa questão aqui? A Bíblia vai dizer o que Deus é em várias oportunidades. Mas essa relação de versículos que foram colocadas, ele é santo, ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores. E aí você vai ter várias passagens bíblicas, essas são alguns exemplos, poucos exemplos, que Deus vai dizer o que ele é. Ele não é o que eu penso dele. Ele é o que ele diz que é. Ok? No próximo slide. Mas que importância tem os nomes de Deus, né? Então vamos entrar para a fase dos nomes de Deus. Os nomes que nós conhecemos. Quantas vezes nós ouvimos falar, né? Jeová Jireh, Jeová Rafá. Que importância tem isso? Veja, se todos se chamassem João, como saber quem é quem? Quem é o João? Na antiguidade, os nomes exerciam uma função completamente diferente do que para nós, para a nossa sociedade. O nome é o que você acha mais bonitinho hoje em dia. Não. O nome tinha uma relação direta com o destino e o caráter de uma pessoa. Se você quisesse que seu filho fosse abençoado, dar-lhe um nome condizente. Essa era a ideia. Eu vou pegar um exemplo um pouquinho mais próximo de nós para a gente entender essa questão dos nomes. Quem como eu gosta de filme, vai assistir filme de faroeste, vai ver aqueles nomes dos índios, né? Até desenho animado tinha isso. O touro sentado, o grande urso, o chefe coice de mula, uma coisa assim, para poder descrever força, né? Se você ver exemplos mais modernos ainda, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Homem de Ferro, tudo descrevendo poder, o Ultraman, né? Os nomes para dar uma ideia de quem é aquela pessoa. Você ouve a palavra Super-Homem, você imagina que é um cara super. A Mulher Maravilha. É mais ou menos essa ideia dos nomes. Então a ideia era fazer que o nome passasse realmente um conceito sobre aquela pessoa. Esta é uma das formas pela qual Deus se revela pelos seus nomes mencionados na Bíblia. Então ele vai se revelar por esses nomes. Ao mencionar, ao ouvir a menção desse nome, você tem ideia de quem é Deus. Então alguns dos nomes que ele se apresenta, principalmente usando aquele prefixo El, que era atribuído à divindade geral, serviu muitas vezes como prefixo para por exemplo, El Shaddai, que é Deus Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Elohim, que é o plural de El, e foi usado para ressaltar sua grande importância. Yahvé, principalmente o nome Yahvé. Esse nome é conhecido como tetagrama, tá? Yahvé. YHVH. O hebraico não possui vogais. Nas traduções a gente faz isso para poder facilitar a nossa leitura. Pois originalmente era constituído de 4 consoantes, que significa eu sou. Olha, como aquela passagem de Moisés. Senhor, quem eu digo que me enviou? O eu sou. Eu sou. Ponto. Nada é. Eu sou. E esse é um nome muito comum na Bíblia para descrever Deus. Quem é Deus? Deus é o eu sou.
Sem Ele nada é. Só Ele é. Ele é Deus. Ok? Opa, aqui. Adonai, no próximo slide, significa Senhor. E passou a ser usado devido ao temor de violar o terceiro mandamento, né? Que não tomarás o nome do teu Deus em vão. E o termo Jeová, que é uma corruptura de Yahvé e Adonai. Também aquela questão, não vou usar o nome de Deus em vão, então como eu posso chamá-lo? Chamarei de Senhor, chamarei de Adonai, chamarei de um Todo-Poderoso, mas não vou tomar o nome de Deus em vão. Ok? Jeová, ou Yahvé, foi usado em diversas combinações com outros, formando nomes compostos, né? Que nos ajudam a entender quem é Deus. Então você usa Jeová com mais alguma continuação para poder entender quem é Deus. Beleza? E aí um pouquinho, no outro slide, algumas dessas formas, dessas conjunções, dessas formas complexas do nome de Deus. Jeová Shalom, Jeová Shammah, Jeová Rafá, Jeová Jireh, nomes que a gente vai escutando várias vezes e acaba esquecendo qual é o significado. Vamos lá, Jeová Jireh, Deus que provê. Ora, quem é Deus? Deus é o Deus que provê. Jeová Rafá, Deus que cura. Quem é Deus? Deus é Deus que cura, Ele é o Senhor da cura. Isso tudo nos dá a ideia de quem é Deus. Jeová Shalom, o Deus da paz. Então, os nomes de Deus descritos nos dão a ideia de quem é Deus. Então, toda vez que você encontrar em textos bíblicos esses termos, a ideia é mostrar quem é Deus a partir dos seus nomes. Beleza? Diferente do que diz os nossos nomes. Muitas vezes, só por curiosidade, a gente vai olhar o que significa o nosso nome, mas não. Os nomes de Deus têm significado e são extremamente importantes para a nossa compreensão de quem é Deus. Percebam como esses nomes existem outros, claro. Indicam o relacionamento de Deus com o homem, indicam quem Ele é em relação a nós. Ora, Jeová Jireh, Deus que provê. Provê para quem? Para Deus não, provê para nós. Jeová Rafá, Deus que cura. Cura quem? Cura a nós que precisamos de cura. Então, isso vai descrever a relação de Deus com o homem. Beleza? Tranquilinho? Mais ainda, a Bíblia ainda vai nos trazer alguns atributos de Deus para que possamos compreender quem Deus é, através dos seus atributos, de características que Ele demonstra para nós, para que possamos compreender quem Ele é. Veja, pelo nome nós já entendemos, Deus é o Deus de cura, é o Deus de poder, é o Deus de paz, é o infinito. Mas alguns atributos vão nos dar a ideia mais completa de quem é Deus. Deus, primeiro tópico, Deus é a fonte de vida, que a gente chama de aceidade. Quer dizer, Deus tem vida em si mesmo, aliás, Ele é a própria vida, Ele é a fonte de vida. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Soprou na narina do homem e veio a vida. Deus é a própria existência. E responde aquela pergunta boba que vem, mas quem criou Deus? Não, Deus é a própria criação, Deus é a própria existência. A existência, na verdade, Deus criou a existência. Beleza? João 5:26. João, capítulo 5, versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim o Filho deu ao Filho ter vida em si mesmo. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. Ninguém criou Deus. Ele é a própria vida, Ele é a própria criação. Ele criou a existência. Complicadíssimo, dificílimo de você compreender isso, mas é isso. Deus criou a existência. Sem Ele nada que existiria. Então esse é um dos atributos de Deus. Primeiro que
tem que bater na nossa mente. Deus é a própria existência. Tudo que existe só existe por causa de Deus. Deus ainda está acima da existência. Ele é o eu sou. Beleza? Ele é imutável. Ele não muda. Ele é, ele era, ele há de ser, ele continuará. Passarão céus e a terra. Vai mudar a moda, vai mudar a tecnologia, vai mudar o clima, vai mudar a política. Deus nunca vai mudar. Deus nunca vai mudar. Ele continua sendo o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Então, vamos lá. Malaquias 3, no versículo 10. Malaquias 3, 10. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Deixa eu dar uma conferida, porque de repente eu digitei errado aqui. Perdão, Malaquias 3, versículo 6. Pois eu sou o Senhor, eu não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos, porque eu sou o Senhor e não mudo. Beleza? Deus não vai mudar. Nós aqui mudamos e erramos, mas Deus continua o mesmo. Mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, de Malaquias, de Mateus, de Paulo, de Atanásio, de Jerônimo, de Agostinho, de Tomás de Aquino, de Lutero, de Calvino, de Knox, de Wesley, de Jonathan Edwards, de Billy Graham. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ele não muda. Ele não muda. Tá? Por favor, corrija ali no slide, tá? Foi um erro aqui de digitação. Ele é eterno. Gênesis 21. Gênesis 21. Versículo 33. Abraão plantou o bosque de Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Veja, o que significa a palavra eterno? Não quer dizer que não tem fim, tão somente. Também não tem fim. Mas Deus também não tem começo. Ele é eterno. Ele sempre existiu e ele existe além da existência, se isso pode ser dito. Mas ele é eterno. Não tem começo, não tem fim. Tá? Esse é um outro atributo de Deus, de só Deus é eterno. Não tem começo, não tem fim. Ele é onipotente, ele tudo pode. Gênesis 17, versículo 1. E quando Abraão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, onipotente, todo poder pertence a Deus. Ele é onisciente. Se onipotência significa todo poder, onisciente significa toda a ciência, todo conhecimento, todo saber. Primeira carta de João, lá no finalzinho, capítulo 3, não é evangélico, tá? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 20. Porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. Conhece todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente. Nada
é surpresa para Deus. O coronavírus não era surpresa para Deus. Peste negra não foi surpresa. Os vírus que surgirão, as guerras que virão, nada é desconhecido. Ele não é pego de surpresa, ele sabe de tudo. É um atributo só do Deus Todo-Poderoso. Também ele é onipresente. E aí nós vamos ali no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23. No versículo 24. Jeremias 23, 24. Pode alguém se esconder em lugares secretos para que não seja capaz de vê-lo? Diz o Senhor. Pode alguém se esconder em lugares secretos para que eu não seja capaz de vê-lo? Diz o Senhor. Não. Preenche os céus e a terra? Diz o Senhor. Veja. Ele diz, ninguém vai se esconder de mim em lugares secretos, porque eu preencho céus e terra. Lembrando, céus e terra, tudo que existe, ele está em todo lugar, ele é onipresente. Ok? E para fechar, Deus é santo. Santidade quer dizer que ele está acima de tudo. É mais excelente, mais alto, mais puro, mais perfeito. Ele é santo. Ser de santo, atributo de Deus. É atributo de Deus. Isaías 55:9 vai dizer, 9. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Ele está acima de tudo, ele é santo, ele é superior. Isso é um outro atributo de Deus que vai descrever quem é Deus. Ele é o mais que perfeito. Gênesis 17:1. Versículo 1. Nós já lemos, mas para corroborar, né? Quando Abraão era da idade de 99 anos, lhe apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus é amor. 1 de João, capítulo 4, de 8 a 9. 1 de João. Do 8 a 9. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto foi manifesto o amor de Deus para conosco. Por esta causa, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver através dele. Então Deus é amor. Esse amor que enviou Jesus, o amor para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse é o amor de Deus. Deus é Espírito. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é um Espírito. Os que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Então, todos esses atributos e outros mais que vocês vão encontrar. Existem até mais exemplos na apostila. Eu fiz só um resuminho aqui. A ideia é entender quem é Deus. Para que eu entenda quem é Deus, eu tenho que perguntar a Deus. E como é que eu pergunto a Deus? Olha, está aqui. A Deus se manifesta na sua palavra, está aqui tudo que eu preciso saber sobre Ele. Existe muito mais sobre Deus? Claro que existe muito mais sobre Deus. Se Deus pudesse caber numa Bíblia ou num livro, ele não seria Deus. Mas isso é o que nós precisamos saber. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18, capítulo 21. Na verdade, eu te digo. Não, perdão. 21,
capítulo 21 do Evangelho de João, versículo 25, perdão. Há ainda também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. O que ele quer dizer? Olha, é muito mais do que tudo isso, mas isso já é o suficiente. Beleza? Então existe muito mais sobre Deus que nós só vamos saber na eternidade. Para agora, a sua graça nos basta. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, somos gratos por tudo que tem feito por nós. Muito obrigado por esse momento. Seja conosco, em nome de Jesus.